E ontem nós tivemos a recondução de Paulo Gonet. Por mais 2 anos, ele deve ficar como Procurador-Geral da República. E há quem diga que ele é ali uma espécie de braço direito ou esquerdo, digamos assim, está ali só para levantar a bola para o ministro Alexandre de Moraes cortar. Então, o que a gente pode esperar nesses próximos 2 anos? Bom, Alexandre de Moraes montou a sua equipe, e não é apenas na Procuradoria-Geral da República, mas na Polícia Federal, no próprio Supremo Tribunal Federal. É ele que dá as cartas, né? E a grande preocupação hoje é justamente sobre algo que até mesmo os Estados Unidos já sabem, não só os Estados Unidos, né, o mundo todo já sabe hoje, uma ditadura do judiciário cada vez mais configurada e enraizada dentro do nosso sistema aí, de governo, né? Hoje nós temos um fantoche na presidência da República, Lula, que é nada mais do que um garoto de recados aí das empresas do establishment, da JBS, da Odebrecht, todas aquelas que já voltaram à cena do crime, e Alexandre de Moraes respaldando todas as decisões de Lula através do Supremo Tribunal Federal, assim como aconteceu na Venezuela, quando eles colocaram a Suprema Corte para tomar decisões no lugar do Congresso, né? A PGR entra como uma peça fundamental nisso, porque a PGR precisa provocar o STF ou emitir pareceres que levem o STF a tomar decisões específicas de interesse tanto do Alexandre de Moraes quanto do próprio governo federal. Então é uma dobradinha muito perigosa. E o que eu vejo de mais perigoso nessa permanência do Paulo Gonet por mais 2 anos é o fortalecimento cada vez mais do poder de Alexandre de Moraes. Eu tenho uma teoria que é muito maluca, muita gente vai chamar de teoria da conspiração. Eu tinha uma época que eu tinha até um pouco de receio de falar sobre isso em vídeos, mas agora a gente já tem que começar a alertar as pessoas cada vez mais, porque parece que está caminhando cada vez mais para isso, né? Alexandre de Moraes tem um perfil muito parecido com o Vladimir Putin. E acho que a minha maior preocupação hoje é que ele está montando toda uma estrutura para se manter no poder e para conseguir cada vez mais escalar esse poder. E será que um dia ele não vai chegar realmente a assumir o poder definitivamente? Essa é a minha preocupação. Então, Paulo Gonet é mais um peão dentro desse jogo todo, que segue as ordens do Alexandre de Moraes e que faz com que eles consigam fortalecer esse projeto autoritário que existe hoje no Brasil. Muito bem. E olha, ainda falando sobre o Procurador-Geral da República, o Gonet, vamos destacar aqui a rasgação de seda que tivemos lá na CCJ, né? A oposição fez o seu trabalho. Tivemos falas muito importantes do senador Eduardo Girão, do senador Carlos Portinho, do próprio Flávio Bolsonaro, mas a rasgação de seda sempre dá aquela patota, né? A exemplo ali do Omar Aziz, que elogiou o Gonet. Ele disse que uma de suas virtudes é conduzir pelos autos e não pela imprensa. O que, para os que defendem instituições fortes e independentes, é um bom sinal. Não riam, tá? Eu vou me segurar também. O presidente da CCJ, que é o Otto Alencar, aquela figura deplorável, pediu moderação no debate, afirmando que o colegiado não deveria servir de palco para ataques pessoais. Quer dizer, estava lá para blindar o momento em que a oposição estava dizendo verdades na cara de Paulo Gonet, né, Olímpio? Bom, o Senado, nós sabemos para quem ele trabalha também, né? Infelizmente é a única casa que teria o poder de barrar essa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, não estou falando mais nem apenas de Alexandre de Moraes, porque nós sabemos ali que existe um grupo de ministros, cada um com uma função muito específica. Nós temos lá o Fachin defendendo as organizações terroristas no Rio de Janeiro, impedindo que a polícia tome atitudes. Agora, inclusive, o Alexandre de Moraes assumiu essa DPF também do Fachin. Nós temos o Toffoli descondenando geral, né,
todo o establishment do Lula, todos os condenados e punidos de alguma forma na Lava Jato, fazendo que todos possam voltar livremente à cena do crime. Nós temos o Tivemos uma pequena perda da conexão, deve ser a internet lá do Olímpio, certamente, mas já já ele está voltando para poder trazer a explanação desse assunto, que é muito importante, gente. Voltou. Isso. Pode continuar, Olímpio. Então, eu não sei exatamente em que parte que eu parei, mas eu vou voltar aqui ao que eu estava falando. Né? Então, nós temos hoje o STF. Nós temos o STF hoje com uma configuração muito formatada para beneficiar aí, o regime lulista. Nós temos lá o Flávio Dino trabalhando hoje para barrar o Congresso através das emendas que o Lula libera e depois barra através do Flávio Dino. Nós temos o Fachin atuando lá com aquela DPF que impede a polícia de agir contra as organizações terroristas no Rio de Janeiro e até em outros estados. Nós temos o Alexandre de Moraes, né, com os inquéritos aí legais dos supostos golpes de Estado, fake news e milícias digitais, tentando barrar a oposição de todas as formas. Temos o Toffoli, que é o descondenador geral da República, liberando todo o establishment lulista que um dia participou ali da Lava Jato, foi condenado, foi multado e agora está de volta à cena do crime. Temos o Zanin dando todo o apoio jurídico ali dentro dessa turma toda. E aí o PGR acaba sendo uma peça importante desse tabuleiro. E o Senado, que seria a única casa com poder de enfrentar esse pessoal, está ou completamente vendido ou está completamente nas mãos do próprio STF através de inúmeros processos de corrupção e outros crimes que fazem com que eles precisem, né, cumprir as exigências que vêm principalmente hoje de Alexandre de Moraes, que nós sabemos que é o grande líder ali dentro da Suprema Corte. A única forma da gente resolver esse problema, tanto em relação à própria PGR no futuro, ou ao Supremo Tribunal Federal com indicação de novos ministros, ou mesmo com impeachment dos ministros que já estão ali respondendo a vários processos dessa forma, é mudando o Senado. E aí vem a questão da descrença das pessoas hoje em relação à possibilidade da gente vencer em 2026. Eu tenho batido sempre no meu canal nessa tecla de que eu tenho certeza que nós vamos vencer, principalmente em relação às eleições legislativas, né? Câmara dos Deputados e Senado. A maior prova disso foi a própria eleição de 2024, que muita gente também estava descrente em relação ao resultado, e no final das contas, a direita e a centro-direita foram os grandes vencedores, e a esquerda simplesmente quase desapareceu. E isso vai acontecer de novo, e o próprio Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o próprio governo federal também já admite essa derrota prévia nas urnas no próximo ano. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco mais, porque infelizmente esperança nesse Senado nós não temos absolutamente nenhuma. É um Senado composto por uma mistura de corruptos, covardes, e pessoas ali com o rabo preso que dependem da atual formação do STF para continuar agindo, né, dentro das suas áreas específicas, vamos dizer assim.